O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, que tal se alguém chegasse para você e dissesse: olha, eu quero ser seu amigo. Você quer ser meu amigo? E dissesse assim: eu quero ser seu amigo, mas tem uma coisa, você vai ter que fazer tudo o que eu disser. Você só será meu amigo se você fizer tudo o que eu quero. Provavelmente você não ia querer ser amigo de uma pessoa assim. Mas foi isso que o Evangelho disse. Foi isso que Jesus disse. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem tudo o que eu disser. Jesus pode dizer, ele é o único que pode dizer isso. É o único que pode colocar essa condição. Porque Jesus é Deus. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Ele sabe o que você precisa para ser feliz de verdade. E, portanto, você pode tranquilamente obedecê-lo, ouvi-lo, segui-lo, porque você nunca vai se arrepender. O que ele tem é o melhor para você. Ele é o amigo perfeito. No domingo passado, nós ouvimos Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. O evangelho desse domingo é a continuidade. Onde parou o evangelho do domingo passado, nós continuamos hoje. Permanecei no meu amor, dizia Jesus hoje. Mas é isso mesmo. Os ramos estão unidos à videira. Nós somos os ramos. E a permanência, a garantia da permanência, é que a seiva, ela é transportada do tronco e chega até a ponta do ramo. Essa seiva é o amor de Deus. Por isso, o evangelho desse domingo fala do amor de Deus. É preciso que o amor de Deus chegue até nós e que nós permaneçamos nesse amor. E aí é que entra a condicional. Como é que o ramo que foi enxertado permanece unido à videira e recebe o amor? É pela obediência. Se vocês me obedecerem, se vocês fizerem o que eu peço, vocês estarão sempre unidos. E assim vocês receberão a seiva, vocês receberão o amor. Se você não permanece nesse amor, unido por esse amor, amando e recebendo esse amor,
você só passa por Jesus. Você fica uns tempos. Você corre para Deus quando você precisa, quando a coisa aperta. Ou até disfarça e finge. Mas, de fato, você não fica. Porque só fica quem obedece. Só fica quem faz o que Jesus manda. Só fica quem recebe a seiva do seu amor. Então eu preciso perguntar que amor é esse, para que eu possa fazer uma avaliação. A avaliação do domingo passado continua nesse domingo. Esse amor que Jesus fala é diferente. A palavra que ele utiliza em João para falar de amor é ágape. Você já sabe disso. É um amor que Deus tem, é o amor com o qual Deus nos amou. Como eu vos amei, assim vocês deverão amar uns aos outros. Como é que Jesus me amou? Olhe para a cruz. Ali está. Como é que Jesus me amou? Ali está a inscrição, a descrição do amor de Deus. Aquilo é amor. O resto é papo furado. Esse é o amor verdadeiro. Dar a vida pelo outro. Ágape é amor sacrificial. Amor que se sacrifica. Amor que pensa antes nos outros e depois em si mesmo. Então é diferente de tudo que você ouve por aí chamando-se, dando-se o nome de amor. Primeiro, não se trata do amor no sentido de uma atração, de uma afeição, de um desejo. O nome disso é eros, não é ágape. Então não é esse amor. Que tem seu valor, mas não é ele. O ágape ama o doente. O ágape ama o feio. Ama o indesejável. O ágape ama o repugnante, aquilo que dá nojo. O amor não ama, o ágape não ama somente o que é atraente, o que é atrativo, o que me desperta desejo. Também amor aqui, ágape, não é amizade apenas. Sabe, afeição no sentido da amizade, da filantropia, da filia. É outro tipo de amor. O amor filial, não é esse amor. Porque esse amor ainda guarda algum tipo de interesse comum. O marido e a esposa têm interesses em comum. Filho e pais têm interesses em comum. Amigos, normalmente verdadeiros, têm interesse, têm simpatia, simpatós, têm a mesma paixão. Estão combinados nas mesmas coisas. O ágape ama o inimigo. O ágape ama aquele que ninguém acredita, aquele no qual ninguém acha que seja provável lucrar alguma coisa. Provavelmente não lucraremos nada. Sim, então o ágape é o amor desinteressado. Que quando você o tem, quando você ama com esse amor, você é tido por bobo, por trouxa, por besta, por idiota. Sim, é isso que vão pensar de você. Quando você ama com o amor de Deus. Foi assim que o trataram. Foi assim que Jesus foi tratado quando passava pelas ruas de Jerusalém carregando a sua cruz. Você nunca será um amor verdadeiro para o seu filho se você não aprende a morrer pouco a pouco por ele. Se você não é capaz de morrer todo dia por um filho. Por isso que hoje em dia tem pessoas que geram, que põem gente no mundo, mas não tem mãe. O mundo tem carência de mãe. Aquela que é capaz de morrer todo dia por uma criatura que ela nem sabe o que vai dar. Que ela nem sabe onde é que vai chegar. E ela ama desinteressadamente. Você não será capaz de ser um bom marido, uma boa esposa, se você não está disposta, como esposa, como marido, a perder, a colocar o seu interesse num segundo plano para amar aquela pessoa e dar a ela o melhor da sua vida, a melhor parte da sua história. E é por isso que tem tanto divórcio e tanto casamento sendo destruído. Porque o camarada ele não é capaz de perder.
Ele não é capaz de se colocar em segundo plano. É ele, é o gosto dele, é a vontade dele, é a verdade dele, é a mente dele, ele. E aí um casamento feito de trato egóico, de trato em que o eu se impõe, nunca vai dar certo. A não ser que o outro se anule e seja massacrado por esse ego gigantesco que esmaga todos dentro de casa. E tem vários casamentos assim, em que você tem pena da pessoa vivendo naquele relacionamento tóxico em que um ego esmaga todo mundo e todo mundo se cala. Bom, aí consegue até, porque o que tem ali é uma doença, uma coisa patológica sendo tocada para frente porque não se sabe como escapar daquilo. Deus ajude você a sair dessa desgraça que você chama de casamento. Você nunca será um profissional decente, um empresário decente, se você não souber se pôr em segundo lugar e colocar o interesse comum, o bem da nação em primeiro plano. Que o teu emprego, que a tua profissão, que o teu negócio é uma bênção para a vida dos outros em primeiro lugar, para a sociedade em primeiro lugar. Abro um parênteses, essa vergonha que nós estamos assistindo no Rio Grande do Sul, vergonha que nós estamos assistindo todos os anos nesse país. Porque o que aconteceu no Rio Guaíba acontece desde a década de 40. Na década de 60, as pessoas com altruísmo, com filantropia, com amor ao próximo, sem pensar em si, fizeram um grande muro de contenção. Há 60 anos atrás. Nesses 60 anos, vocês não acham que a engenharia evoluiu? Que a tecnologia avançou? Pois o muro que está salvando um pouco a cidade de Porto Alegre é um muro que tem 60 anos. De uma época em que uma cidade, em que políticos pensavam no próximo, pensavam nas próximas gerações. Mas o que aconteceu nos últimos 60 anos para o Rio Grande do Sul estar nessa situação? O que aconteceu é que o amor diminuiu. A política é e deveria ser a expressão mais profunda do ágape, do amor desinteressado, do amor ao próximo. A política deveria ser a expressão, vou repetir, máxima, do amor daqueles que não pensam em si, mas colocam a sua vida a serviço dos outros. O que nós vemos no Brasil? Nós vemos uma tecnocracia e uma oligarquia que esmaga o nosso povo há centenas, há séculos. Um povo enganado e massacrado. Enquanto pão e circo com a senhora Madonna é oferecido para o povo. E a vergonha de um jornal que já deveria ter sido banido, de uma TV que já deveria ter sido caçada, terminando ontem o Jornal Nacional, perguntando se Madonna volta ou não volta ao Brasil, sem sequer ter a vergonha na cara de fazer 1 minuto de silêncio pelas centenas de vítimas que acabaram de serem ceifadas, porque o ano passado isso aconteceu, portanto era uma tragédia anunciada, mas o governador estava dançando com Ivete Sangalo, o ano passado. E passaram-se anos, 1 ano, e tudo continua. E a senhora ministra do Meio Ambiente vem colocar a culpa no governo passado, porque é isso que eles sabem fazer. É disso que se trata, eles são craques. Porque são todos farinhas do mesmo saco, na sua maioria. E alguém que entre para a política com altruísmo, com filantropia, com ágape, com um amor desinteressado, é tido por trouxa. E é engolido por esse sistema nefasto, ao qual nós estamos submetidos há centenas, repito, de anos nesse país. Uma classe dominante que não permite nem sequer ser julgada pela lei comum, porque o direito não vale para eles, vale para nós, mas para eles não. Então eles criam os próprios tribunais deles, onde a lei, o Estado democrático de direito não chega.
Nunca chegou, só que agora é escancarado diante dos nossos olhos. Essa é que é a grande verdade, é a grande realidade. E a pergunta que nós nos fazemos é, ora, se eu não cumpro os mandamentos, ágape é cumprir os mandamentos. Se vocês cumprem os meus mandamentos, vocês me amam, disse Jesus. Ora, pega os 10 mandamentos. Não tem nenhum mandamento ali que lhe favoreça pessoalmente. Todos os mandamentos, os 10 mandamentos, dizem respeito ao outro. Os 3 primeiros, a Deus. E os outros 7, ao próximo. Então quando Jesus diz assim, vocês provam que vocês me amam, se vocês cumprem os meus mandamentos, Ele está dizendo que a nossa alegria é amar o outro, é Deus e o próximo, não sou eu. Que esse egoísmo é a marca registrada de Satanás. Por isso que ele está matando, roubando e destruindo a nação brasileira. Por que o diabo consegue avançar tanto na nossa nação? Porque a nossa nação está desaprendendo a cada ano o amor desinteressado, o amor sacrificial, o amor de quem se doa ao próximo. Ninguém quer ser trouxa. Ninguém quer passar de bobo, de idiota, né? É o reino dos espertos, o Brasil. Nós nos transformamos no reino dos espertalhões, né? Da vantagem, desde a época do Gerson, né? O novo nem sabe o que é isso. Eu estou falando aqui uma coisa que para eles não é nada. A lei de Gerson, né? O brasileiro querendo levar vantagem. Se tem uma vantagem para ser levada, eu estou com um carrinho de mão, eu levo até de carrinho de mão, mas eu levo vantagem. Então ninguém quer, ninguém está disposto. Mas é exatamente onde há amor, caridade, é ali que Deus está. E o diabo se vê derrotado e ele é expulso. Então muitas vezes, e aqui vamos para o fim, não vou me estender hoje, é por isso que muitas vezes Deus está onde a gente menos espera. Deus está onde a gente menos imagina. Não é necessariamente com as pessoas religiosas, porque se fosse assim, esse país não seria o que é. O Brasil é considerado o país com o maior número de católicos no mundo, ou o segundo, depende do ponto de vista da estatística. Isso é uma mentira deslavada. Somado com os evangélicos, com que evangélicos? O evangélico dos dólares na cueca? Que evangélico? O evangélico dos conchavos no centrão? Esse é o país dos evangélicos? Isso é uma vergonha. Então, somados, os que se dizem católicos com os que se dizem evangélicos, e aí a gente vai olhar para o que está acontecendo no país, para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, onde políticas públicas são colocadas de lado, onde a iniciativa privada não tem poder de fazer nada. Vocês estão assistindo o que está acontecendo? Que a iniciativa privada tentou colocar helicópteros, tentou colocar ação, e o Estado barra. É assim, mas isso é em tudo. É em tudo. O Estado cria um monstro, ele cria dificuldades terríveis para vender soluções. Esse Estado burocrata em que nós vivemos. Então, irmãos, muitas vezes não é aqui não, viu? Aí quando eu falo aqui, nesse púlpito, que de gente religiosa eu estou cheio, e aí vocês falam, o padre exagera. Não, é por isso. Porque não quer dizer, muitas vezes nós encontramos em pessoas que nem conhecem a Jesus, esse amor ágape, que significa que Deus está agindo na vida daquela pessoa, nem ela sabe. Termino. Casa de Cornélio. Cornélio era um pagão, primeira leitura. Era um pagão. Mas ele buscava a Deus com profunda sinceridade. Ele e a família dele. Eles buscavam a Deus com profunda sinceridade, mas não conheciam a Deus. Não eram cristãos. Cornélio era um centurião. Ele não podia ver um pobre, que ele estendia a mão e ajudava.
Ninguém chegava na porta da casa de Cornélio e saía com fome. Toda pessoa que batesse na porta da casa do centurião Cornélio tinha alimento. Cornélio tinha ágape. Cornélio tinha Deus e não sabia. O Espírito Santo de Deus agia na vida de Cornélio, sem que ele e a família dele soubesse. Como que nós provamos isso? Um dia Deus disse para Cornélio: você vai encontrar um homem assim, assim, assado. Um anjo disse a ele. E disse a Pedro, São Pedro: vá na casa de fulano de tal, assim, assim, assado. E é desse jeito, forçados por Deus, que a igreja, muitas vezes limitada, preguiçosa, covarde, sai do seu mundinho, sai do seu particularismo, do seu egoísmo, nos achando os certos, os salvos, os únicos que vão para o céu. E aí Pedro se vê obrigado a confrontar-se com um pagão, que, segundo consta, deveria queimar no fogo do inferno. Um pagão. E aí quando Pedro chega na casa de Cornélio e começa a falar de Deus, e percebe a santidade daquelas pessoas, a bondade daquelas pessoas, Pedro diz: está provado que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não faz diferença. Quando ele começa a dizer isso, o fogo do Espírito Santo desce sobre a casa de Cornélio, e eles começam a falar em línguas estranhas, e eles começam a orar e a glorificar a Deus, e você está assistindo a mesma cena que você lê em Atos capítulo 2, estamos diante de um Pentecostes, na casa de um pagão, na casa de uma pessoa que se diz que não conhecia Deus, que se diz que não seguia a Deus. Nós teremos muitas surpresas no dia do juízo final. Nós teremos muitas surpresas em relação aos que sentam o traseiro nessa igreja todo domingo e não são capazes de se negar para amar o outro, e não são capazes de dar a vida pelo próximo. Enquanto isso, pessoas fora da igreja, fora do nosso ambiente, são pessoas de bem, que buscam com sinceridade e reta intenção servir o próximo. E eles dizem assim para mim, para nós, pelo menos já encontrei vários assim: padre, eu não sei que força é essa, mas eu não consigo não ser assim. E aí a minha resposta é: você tem Deus na sua vida. Isso é o Espírito Santo de Deus. E que, veja meu irmão, se Pedro não tivesse encontrado com Cornélio, Cornélio teria ido para o céu. O céu é o lugar de Cornélio. Enquanto isso, os religiosos mataram Jesus de Nazaré. Enquanto isso, os que conheciam a Bíblia negaram a Jesus de Nazaré. Colocaram Jesus de Nazaré para ser crucificado. Os que se dizem católicos, os que se dizem evangélicos, vá atrás, faça uma vistoria. São os culpados, muitas vezes, disso que nós estamos assistindo nesse país, desse desmando que nós estamos vendo na nossa nação. Abrem a boca para dizer, e principalmente agora, quando vai chegando as eleições, entendeu? Eles nunca pisam na igreja, aí eles vestem uma carapuça de ovelha e sentam-se nos primeiros bancos. Atenção, muita atenção, porque muitos são os Cornélios que estão aí, que não estão aqui entre nós, mas que Deus está na vida deles. O ressuscitado opera neles, porque Deus está onde há amor e caridade, como nós cantamos durante a quaresma inteira, não é? Onde há amor e caridade, Deus aí está. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, porque derramastes em nossos corações este amor ágape, este amor sacrificial. Que seja expulso de nossos corações todo o egoísmo, toda atitude que nos venha colocar em um lugar distante dos nossos irmãos, que não nos faça sentir empatia,
a dor e o sofrimento que os nossos irmãos estão sentindo. E essa será a nossa alegria. Essa é a minha alegria. Poder sentir o que meu irmão sente. Poder estar em sintonia com aquilo que eles estão passando. Não, meu irmão, eu não estou aqui depressivo. Estou indignado. Não estou aqui com raiva, não. Estou aqui indignado. Uma santa indignação de assistir mais de 100 pessoas perdendo a vida. Cidades inteiras desaparecidas. Homens e mulheres do campo que fazem chegar o alimento à nossa mesa, ilhados, sem ter quem os socorra. Porque mais uma vez, os poderosos pensaram em si e se esqueceram do nosso povo. Senhor nosso Deus, não nos permita, que Deus não nos permita, no nosso pequeno raio de ação, na nossa família, na nossa empresa, na nossa profissão, Deus não nos permita tal egoísmo, tal indiferença, mas que o amor do Senhor Jesus reine no meu e no seu coração, assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós não vamos fazer essas preces que estão aqui, nós vamos colocar no altar de Deus as nossas intenções. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a parar de se colocar tanto na frente das orações. Eu preciso disso, minha família, meus negócios, minhas coisas. Apague tudo isso. Enxergue o tamanho do seu nada. O tamanho da nossa miséria, da passagem fútil que nós teremos sobre a face dessa terra, pequena, nada. E utilize esse tempo de oração, utilize a sua vida para sair de si e colocar o seu coração no irmão, o seu coração em Deus. Apague da sua mente, do seu coração, essa autocentração em que tudo gira em torno de você, das suas coisas, dos seus negócios. Porque no momento em que tudo isso se apagar, não vai ficar nada, a não ser o amor que você teve por Deus e pelo irmão. Então faça agora a sua prece, voltado para o outro, olhando para o altar de Deus e dizendo: Senhor, eu coloco junto com o pão e o vinho, com as ofertas que as crianças irão trazer para o altar, os alimentos, eu coloco a minha vida a serviço do meu irmão, a serviço da minha família, a serviço que eu desapareça e que Cristo cresça em mim, a tal ponto que já não seja eu quem viva, mas Cristo que vive em mim. E no altar do Senhor, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. No altar do Senhor, tantos pobres espalhados pelo Brasil. No altar do Senhor, a vergonha de tanta pobreza
de irmãos indígenas que perderam a vida, a míngua na Amazônia. Nossos irmãos e irmãs que veem hoje o salário não sendo minimamente suficiente para suprir as suas necessidades básicas. E a política, que deveria ser a expressão máxima desse amor ágape, sendo a expressão máxima do domínio de Satanás sobre a nação brasileira. Senhor, tem misericórdia de nosso povo. E no teu altar eu coloco a minha vida, Senhor. Não é nada, nada. É uma gota de nada no oceano. Mas é a minha parte. E assim, se cada brasileiro fizesse, que diferente que seria essa nação. Que diferente seria os destinos das nações. Que o teu amor, o amor do ressuscitado, transforme a nossa maneira de pensar e de rezar